Olá, hoje eu venho por este meio comentar a respeito de um assunto totalmente antagônico ao projeto de Deus, ao princípio criacionista de Deus, que é sobre o homossexualismo. O homossexualismo, para além de ser uma abominação, pelo fato de ser uma possessão demoníaca, ela também deveria ser punida com a pena de morte, ou seja, o apedrejamento. É isso que a Bíblia diz. Mas hoje nós vivemos no tempo da graça, onde Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a essa terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem prazer na morte de ninguém, não tem prazer na morte do ímpio. Antes, pelo contrário, ele espera que todos venham a arrepender-se dos seus maus caminhos para aquilo que são os projetos de Deus originalmente para com o ser humano. Bem, então, eu venho falar de um caso que se deu no Brasil, Mato Grosso do Sul, sobre um homem que foi condenado, um jornalista brasileiro de nome Roberto Flávio Cavalcante. O homem que foi condenado e obrigado a pagar 15 mil reais por danos morais, dizem os sábios desequilibrados, os juízes da terra, os juízes do inferno, simplesmente pelo fato do homem ter comentado sobre o acúmulo do absurdo, do Estado mexer nos cofres públicos e financiar uma organização LGBT que tem a ver com leis de gays, bissexuais, transexuais. Então, o homem foi condenado simplesmente por ter comentado, ter apresentado a sua opinião contrária a esse procedimento do Estado. Então, como a causa pela qual eu vivo também reprova tais práticas, então eu me autoconvido e neste vídeo eu trago também os meus comentários, o meu parecer, o meu ponto de vista e que certamente serão mais um dano moral. Então, se este homem jornalista foi obrigado a pagar 15 mil reais, eu quero ver se verdadeiramente o juiz Davi de Oliveira Gomes Filho é tão competente assim ao seu cargo de juiz, e a promotora Jaciguara Dantas da Silva Passos, se são tão competentes assim aos seus ofícios, eu quero que também obriguem-me a pagar, e na verdade que seja o triplo, porque esses danos morais certamente serão muito mais ainda daquilo que o jornalista comentou. Então, se vocês são realmente competentes, eu quero que vocês me obriguem a pagar o triplo, que daria 45 mil reais. Dou 5 de gorjeta, fica 50 mil reais. Se vocês conseguirem, bato palma para vocês. Então, o juiz e a juíza, eu pergunto para vocês. Por acaso vocês saíram da barriga de um homem? Ou chamaram de mamãe a uma figura humana com aparência de homem? Claro que não, porque essas coisas não podem produzir nada. Então eu pergunto, por que vocês apoiam tanto assim a extinção humana? Porque essas coisas que vocês apoiam não reproduzem. E logo, a existência da extinção humana. Implanta-se logo a extinção humana. Vocês apoiam essa praga. Então por que vocês condenam alguém que apresenta uma opinião contrária a essas práticas, a esse absurdo? A conduta, alguém que apresenta uma opinião contrária à conduta desse tipo de gente. Esse tipo de gente que quando comparece nos hospitais para trocar de sexo, fazer lá o que é, e recebe todo o louvor, toda a atenção de vocês. Por quê? O que deve acontecer é o seguinte, quando esse tipo de gente comparecer nos hospitais, deveria ser expulsa, porque eles não precisam dos médicos que foram formados em faculdades humanas, mas sim, esse tipo de gente precisa do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Por quê? Esse tipo de gente é doente, está aprisionada pelas correntes de Satanás, é escravizada. Esse tipo de gente não são cidadãos comuns, são cidadãos incomuns. Por quê? O que está dentro delas é o espírito das trevas, o espírito do homem, do pecado, que brevemente se assentará no trono e governará nessa terra.
É ele que não tem respeito e muito menos prazer ao amor das mulheres. Esse espírito, ou que está dentro dessas pessoas que vocês apoiam, ou talvez chega-se à conclusão de que vocês também são participantes desse espírito das trevas. Obviamente que sim. Será que vocês já ouviram falar de um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 2011? Um caso que deu muita polêmica nas mídias, que é sobre uma criança de nome Thomas Lobel, adotada por uma casal, eu digo assim, uma casal de lésbicas, de Pauline Moreno e Debra Lobel. Essa deve ser essa deve ser a papai. Vocês ouviram desse caso que aconteceu em que a criança intentou contra o seu órgão genital masculino? Por quê? Porque certamente as duas bestas apresentavam-se nuas diante da criança. E como a papai e a mamãe não têm o órgão sexual que ele tem, certamente ele tentou eliminar. Então, elas disseram que para isso então tinha que se iniciar o processo da troca de sexo. É isso que vocês querem? Converter o mundo? Juízes da terra, juízes do inferno, promotoras desgraçadas. É isso que vocês querem, converter o mundo em uma sociedade de mutantes, onde veremos figuras humanas com aparência de homem, com comportamentos de mulheres, e figuras humanas com aparência de mulher, com comportamento de homens. É isso que vocês querem. Mas eu quero deixar o meu desafio desde já. Esse vosso projeto, porque vocês, tantos que fazem parte, tantos que apoiam, todos são participantes da mesma ideologia, do mesmo princípio, do mesmo objetivo, têm o mesmo objetivo, que é converter o mundo em uma sociedade de mutantes. Mas vocês não farão isso em plena liberdade, porque enquanto a Igreja de Jesus Cristo estiver nessa terra, haverá guerra contra esse tipo de gente. Essas bestas não circularão, não viverão em plena paz. E, na verdade, não sei se algum dia terão paz, terão a plena liberdade para se dizer o que elas são. Porque até mesmo no momento em que elas gozariam desse tempo, é o que a Bíblia chama de grande tribulação. E nem sei se terão esse momento de gozar dessa bestialidade que vocês estão criando, estão querendo criar, converter o mundo. Não sei. Enquanto a Igreja de Jesus Cristo estiver nessa terra, vocês não irão adiante liberalmente, em plena liberdade, com esse projeto. Haverá guerra, guerras e mais guerra, ainda que seja preciso derramar o nosso próprio sangue. A liberdade de expressão que eu tenho não me é garantida por um lixo chamado Constituição, mas sim por aquele que disse, Deus, que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bem, como ninguém cala a Deus, assim sou eu. Também ninguém me cala. E tem mais, o meu sangue também garante isso. Está dado o recado, mais um dano moral para vocês.